Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro da Escola de Administração da UFBA e nesta aula eu vou mostrar para vocês como trabalhar com o gerenciador de nomes do Excel. Ele é bem interessante quando a gente trabalha com muitos bancos de dados, grandes bancos de dados, a gente não precisa ficar toda hora selecionando os bancos de dados, e muito usual quando a gente está trabalhando com PROC-V, que é uma das funções importantes aí do capítulo 11. Eu estou com o arquivo cap11.xlsx aberto. O gerenciador de nomes ele fica dentro da guia fórmulas, essa parte aqui, e ele também aparece aqui na chamada caixa de nome. Não vou entrar nas funções agora, eu vou só mostrar o gerenciador de nomes nesse vídeo. Eu tenho aqui vários bancos de dados, né, pequenos bancos de dados, que serão usados nos exercícios, nas atividades. E o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, selecionar um conjunto de dados, um conjunto de dados, e dar um nome para eles. Por exemplo, esse aqui, eu clico aqui na caixa de nome, venho aqui e coloco BD CDs. Eu vou colocar o mesmo nome que está na guia da planilha, mas eu poderia colocar outro, tá? Não tem nada a ver esse nome daqui com esse daqui, é só para simplificar e lembrar. Observe que eu não selecionei o cabeçalho, tá? Eu não selecionei o cabeçalho, eu poderia ter selecionado, vai depender do que eu quero. E aí, quando eu faço isso, e eu clico aqui nessa setinha, ó, aparece para mim, ó, isso aqui é um conjunto. Então, quando eu seleciono BDCDs, automaticamente o Excel seleciona esse intervalo aqui. Eu posso, por exemplo, fazer o mesmo, vou pegar aqui uma outra, BD Livros 1, eu posso selecionar essa planilha, e aí o jeito mais fácil de selecionar essa planilha toda rapidamente, sem ser usando o mouse, é usando o teclado. Eu posso segurar o Shift e ir com setinha para o lado até a última. Depois eu seguro o Ctrl e vou com setinha para baixo. Quando eu faço isso, o Excel seleciona até a última célula preenchida. Eu vou com o mouse aqui, ó, vejo que foi a última, tá? E aí agora eu venho aqui na caixa de nome e escrevo BD Livros 1. Vou dar Enter. Automaticamente esse nome está associado a esse intervalo. Então, se eu for pegar aqui o intervalo, ele é de B5, né? Vou selecionar aqui, ó. Ele é de B5 e vai até H109. Esse é o intervalo, né? Como a gente está acostumado a selecionar, tá? E agora esse intervalo está associado a um nome. Aparecem dois aqui porque eu fui e inseri esse segundo, tá? Então, quando eu clicar aqui em BD Livros 1, automaticamente ele seleciona. Da mesma forma, se eu colocar BD Livros 1 em qualquer função, ele vai identificar que aquilo ali é um intervalo. É por isso que a gente usa muito, porque na hora de escrever as funções, ao invés da gente colocar o intervalo, que muitas vezes é grande, e a gente tem que ficar selecionando com o mouse, etc., a gente simplesmente dá um nome para ele antes e depois dentro da função escreve o nome. Se eu quiser alterar isso aqui, eu posso vir aqui, ó, no gerenciador de nomes, clico aqui, vocês vão ver que os dois nomes estão aqui inseridos, tá? Eles têm um intervalo, olha o intervalo aqui, ó. A BDC10 é o intervalo da guia BDC10, B4, dois pontos, F23. Observem que está bloqueado, tem um cifrão. Significa que o intervalo é sempre o nome no intervalo, o intervalo no nome, ele é sempre bloqueado, tá? BD Livros, a mesma coisa, ele vai dentro da BD Livros, né, que é essa guia daqui, ele vai de B5 até H109, né? B5 bloqueado, dois pontos, H109 também bloqueado com o cifrão. Se por acaso o meu banco de dados aumentar ou diminuir, eu preciso editar esse nome, tá? Porque o nome é fixo. Então, toda vez que eu quiser mexer alguma coisa, eu vou precisar editar isso. Então, eu posso fazer, eu seleciono, por exemplo, aqui, ó, BDC10,
clico em editar, ele automaticamente abre aqui a caixa e vai permitir que eu altere isso aqui, ó. Quando eu clico, ele vem inclusive para guia, e aí eu posso alterar, eu posso, por exemplo, digamos que tenha aumentado, né, tenha ido para F28, aí eu venho aqui e altero, tá? Ou pode ter diminuído, eu venho aqui e altero. Quando eu altero e dou OK, automaticamente ele volta para cá atualizado e o nome vai fazer sentido de forma atualizada. Todas as fórmulas, por exemplo, funções, vão ser atualizadas também. Tá? Então, da mesma forma que o gerenciador de nomes é um negócio bacana e vai, digamos assim, economizar tempo, aumentar nossa produtividade na hora de escrever as funções, eu preciso tomar cuidado. Tomar cuidado em que sentido? Os bancos de dados, eles são em geral bem dinâmicos. A gente aumenta os bancos de dados com o tempo. Em geral não diminui, né? Banco de dados sempre aumenta, porque a gente não perde dados. Então eu preciso estar atento para constantemente vir aqui e colocar um novo limite dele. Por exemplo, aqui está acabando na linha 109. Se agora está na 150, eu preciso atualizar isso aqui, tá bom? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui e a gente volta com a continuação dessa aula.